A dependência, seja ela qual for, dependente de pessoas, de coisas, de ideias ou padrões fixos, tudo isso, gente, é sinônimo de um vazio interno muito grande. Na verdade, se tem dependência, a pessoa está fora da sua missão espiritual. Por isso, ela sente um vazio muito grande. Queridos ouvintes, vocês já notaram como nós nos tornamos dependentes das coisas e das pessoas? Como nós damos importância ao externo, muito mais do que deveríamos, a ponto de condicionar a nossa felicidade ao comportamento dos outros ou a situações da vida que nós não temos como controlar? Nós nos esquecemos de olhar para dentro, de perceber que a causa da infelicidade não está nas situações da vida ou no comportamento das pessoas, mas sim na nossa falta de consciência em lidar com essas situações ou no excesso de expectativa que nós colocamos no comportamento, né, nas outras pessoas. Por isso, querido ouvinte, eu espero que no programa de hoje você saia mais do que incomodado, tá? Eu gostaria que você se sentisse incomodado, porque quando nós estamos, né, acomodados, né, é porque tem algo na nossa vida que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. Então eu espero realmente que você se sinta incomodado com o que nós vamos trazer aqui hoje, e sim, que você saia consciente do que você tem que mudar na sua vida para as coisas começarem a fluir. E eu já vou começar dizendo para você o seguinte: a única coisa que te faz ficar no mesmo lugar é a falta de consciência de que você está parado. Porque quando você adquire consciência de que você está parado, permanecer parado passa a ser uma escolha. E o nosso desejo é que a partir de hoje você comece a andar, seguir o seu caminho, olhando para frente e fluindo junto com o universo. Então, vem com a gente. Eliane, como é que eu posso me considerar livre? E mais do que isso, além de livre, como é que eu posso viver sem ser dependente de nada? Olha, Edgar, é desafiador. Primeiro, precisamos entender com a consciência universal o que é ser livre. E isso vamos aprofundar mais na segunda parte do nosso programa também, tá? Então fique conosco aí até o final, que tem muita coisa para a gente ver. Porque nossa liberdade, seja ela física, emocional, mental ou espiritual, está diretamente ligada às nossas descobertas internas e ao caminho que escolhemos trilhar. Ou seja, nossa liberdade está atrelada ao nosso autoconhecimento, sempre. Mas essa jornada nem sempre é fácil, como eu falei, é desafiadora. Muitas vezes sentimos dificuldade em encontrar nossa própria forma de viver e crescer. Cada um de nós tem um papel único na criação. E entender isso, gente, nos ajuda a reconhecer nosso valor e a nossa responsabilidade que temos sobre a nossa própria evolução, sobre a nossa própria vida. Sermos verdadeiramente nós mesmos. E isso significa fazer escolhas, tomar decisões, não para agradar os outros, né? Mas porque estamos conscientes do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. Isso envolve eliminar os laços de dependência que nos aprisionam às pessoas, a ideias, a hábitos, respeitando a individualidade dos outros e protegendo a nossa própria liberdade. Nos tornamos prisioneiros das pessoas e também das coisas, como, por exemplo, ser dependente de uma casa, ser dependente de um carro, de um celular, ser dependente do dinheiro, né? Quantas pessoas ficam presos, dependentes do dinheiro? Enfim, esses objetos passam a ser extensão das pessoas. E esses objetos passam a fazer parte delas mesmas.
E o mesmo acontece quando a gente tem ideias e hábitos que, quando não soltamos, quando não permitimos mudar, isso também se conecta ao nosso ser, tornando-se extensão do nosso eu. E tudo que é externo a nós, né, ao nosso eu, nos aprisiona. E muitas vezes confundimos também ser autêntico com tentar parecer ser diferente a qualquer custo. Por quê? Porque não somos nossa casa, não somos nosso carro, nosso celular, não somos o meu filho, o meu pai ou a minha mãe, e por aí vai. Ser autêntico, gente, é viver de acordo com a sua própria essência. Agir conforme nossos valores, nossas crenças, sem a necessidade de aprovação ou de moldar nossa identidade para atender às expectativas dos outros, ou para satisfazer os prazeres da vida material. No entanto, né, num mundo onde a individualidade é constantemente enfatizada, muitas vezes confundimos, sim, a autenticidade com o desejo de ser diferente a qualquer custo. Mas será, gente, que ser autêntico é o mesmo que ser diferente? Será que ser autêntico é o mesmo que se destacar a qualquer custo, né, e a todo momento? Então, querido ouvinte, preste atenção, tá? A verdadeira autenticidade não exige esforço para ser percebida, pois ela surge naturalmente. Ser autêntico é ser você mesmo. É isso mesmo. Falou tudo. Por outro lado, a tentativa de parecer diferente pode nos tornar ainda mais reféns das opiniões alheias, né? Afinal, se a motivação por trás das nossas escolhas é a necessidade de ser notado ou ser reconhecido como único, nós acabamos agindo não por liberdade, mas por dependência dessa validação do outro. E isso, infelizmente, é o problema de muita gente, né? Muitas pessoas passam por isso. Fazer escolhas por dependência da validação externa. Pense em uma pessoa que rejeita qualquer ideia mais popular, né? Mais na moda, vamos dizer assim. Algo amplamente aceito, apenas para ser visto como alguém fora do comum, fora do trivial. Essa atitude não é uma demonstração de autenticidade, mas uma reação contrária à moda, que, mesmo sendo contrária, tem como referência a própria moda. E por isso mesmo continua preso a ela. Percebe como nós nos tornamos reféns e a gente nem percebe muitas vezes? Percebe como as coisas vão acontecendo e você se deixa envolver? O mesmo vai acontecer quando a gente se veste de uma determinada forma, quando a gente fala, quando a gente age de determinada maneira. Não porque nós nos identificamos com aquilo, mas porque nós queremos impressionar, porque a gente quer chamar a atenção do outro, parecer diferente. Quando Gandhi disse que se a pessoa quer paz no mundo não deve falar de guerra, ele apontava para um princípio psicológico e filosófico de que a nossa atenção e energia alimentam aquilo em que focamos. Por exemplo, quando o movimento se define como contra a guerra, ele ainda mantém a guerra como referência central, tornando-a foco do discurso e da ação. Então, da mesma forma, a pessoa que rejeita tudo que é popular para parecer diferente, né, não está realmente livre, como a Edgar falou, da influência da moda. Ela continua presa a ela, só que no extremo oposto. Isso se relaciona com o conceito de não resistência, presente em diversas filosofias, como o taoísmo e o próprio pensamento de Gandhi. Em vez de combater algo diretamente e assim reforçá-lo, a ideia é colocar a energia naquilo que realmente se deseja. No caso da paz, ao invés de ser anti-guerra, não seria mais eficaz promover e viver a paz efetivamente? No caso da autenticidade, em vez de ser, por exemplo, anti-moda, não seria mais autêntico se simplesmente seguisse o que faz sentido para você, né? O que faz sentido para si, né? Para si próprio, independente de ser popular ou não?
E Jesus, ele é fantástico, né? Porque ele, no Evangelho, apresenta profundas explicações de tudo que a gente vive nos dias de hoje. E ele nos deixou um exemplo bastante interessante de autenticidade ao viver conforme as leis naturais, né? Sem se preocupar em se destacar ou em agradar o status quo daquele momento. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele vai dizer assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que quer dizer isso? Ser autêntico, gente, é ter coerência entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. Simples assim. Gente, a autenticidade não está em ser diferente por ser diferente, mas em ser verdadeiro consigo mesmo. Quando nos libertamos da necessidade de provar algo ao mundo, encontramos a paz interior que vem de viver com sinceridade conosco mesmo, sem máscaras e sem o peso de precisar impressionar. A verdadeira independência não está na aparência, e sim na essência. E isso ficou bem claro novamente no Evangelho, quando Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Isso também é um registro de Mateus no capítulo 7, versículo 13. E ele estava chamando a nossa atenção para isso. A porta estreita simboliza o caminho da consciência, da responsabilidade, do autoconhecimento. E esse é um caminho que cada um precisa percorrer por conta própria, carregando apenas as suas próprias conquistas e aprendizados. Aqui no programa, né, nós damos dicas, fazemos observações para ajudar aqueles que escolhem a expansão da consciência. E ainda são um pouco, né, os que escolhem. Mas aqui, gente, nossa missão é essa: contribuir para facilitar a sua jornada. Mas esse é um caminho que acontece por si só, olhando para dentro e não para fora, e mudando aquilo que precisa ser mudado. Ao longo da vida, nos envolvemos em distrações que nos afastam de nós mesmos. E nessa realidade material, repleta de desafios, buscamos conforto em entretenimentos, consumismos exagerados ou na necessidade da aceitação social. Muitas vezes sem perceber que estamos apenas tentando preencher um vazio interno. E aí que pega, né, Julia? A dependência, seja ela qual for, dependente de pessoas, de coisas, de ideias ou padrões fixos, tudo isso, gente, é sinônimo de um vazio interno muito grande. Na verdade, se tem dependência a pessoa, né, ou seja, pessoas ou a coisas, a pessoa está fora da sua missão espiritual. Por isso ela sente um vazio muito grande. Ao invés de buscar conhecimento espiritual, encontrar sua missão, ela tenta, né, entre aspas, preencher esse vazio com muitas coisas fúteis e limitantes, né, irrelevantes. E o pior é que tudo isso nunca vai preencher esse vazio. Sinto muito em te dizer isso. E aí as pessoas se tornam compulsivas, obsessivas. Bom, mas no entanto, o desafio do dependente é ser autêntico, né? Não importa do que você dependa, né? O segredo é ser autêntico, sendo ele mesmo, sem querer agradar ninguém, né? E se autoconhecer, pois só assim vai encontrar sua missão espiritual. Quanto às coisas materiais, de fato, né? Como estamos aqui na matéria, de certa forma, somos dependentes das coisas materiais. Mas, gente, a gente precisa ter um equilíbrio, precisa ter consciência das coisas materiais para usá-las, sempre com consciência e equilíbrio, sem permitir que essas coisas se tornem correntes pesadas que nos aprisionam. É saber dizer quem é o dono de quem, né? Como diz a música do Frejá, né? Frejá. Liberte-se da dependência, né? Libertar-se, aliás, da dependência significa questionar quantas de nossas escolhas são realmente nossas e quantas são apenas respostas automáticas que estamos dando àquilo que a sociedade espera da gente. Novamente, Jesus, como grande mestre que é, disse: o reino de Deus não está fora, mas dentro de nós. É nesse reino interior que encontramos a verdadeira liberdade, gente.
Olha o que ele fala: apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que o encontrem. Que legal isso, né? Novamente um Muito registro de profundo. Mateus, que está no capítulo 7, versículo 14. Né? Apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que o encontrem. Essa vida não se refere apenas à existência terrena, mas à plenitude da vida espiritual, né? Que começa quando nós olhamos para dentro e assumimos a nossa verdadeira essência. Ou, né, como a Eliane falou, quando seguimos a nossa missão espiritual. Né? E quando falamos de plenitude da vida espiritual, não temos como não falar, gente, dos pensamentos. Olha ele de novo, né? Porque são eles que nos conectam à espiritualidade. Tanto a espiritualidade de luz como a das trevas também. A liberdade genuína começa nos pensamentos, porque são eles que nos aprisionam. Somente quando aprendermos a pensar por nós mesmos, e sim se conectar com a espiritualidade de luz, conseguiremos nos libertar das amarras do medo, né, o medo da rejeição ou da necessidade de aceitação. E como fazemos isso, né? Gente, autoconhecimento para sempre. Eu já falei, essa é a chave. Quando nossos pensamentos são pautados pelo desejo de agradar ou de se diferenciar artificialmente, criamos uma rede de dependências psicológicas que nos afastam da verdadeira autenticidade. Agora, quando vigiamos o que pensamos, sentimos e escolhemos, percebemos o que está além de tudo isso e acessamos a consciência verdadeira. Pois é, e não tem como falar de pensamento sem falar da mente. Né? E a mente inconsciente, gente, é o depósito onde a gente armazena as nossas emoções mais profundas, as quais vão estar sempre moldando o nosso padrão de funcionamento. Não tem como ser diferente, gente. Aquilo que você faz é um reflexo da sua mente inconsciente, que você sequer tem ideia do que tem lá guardado. Exato. As nossas decisões, as nossas escolhas e o nosso comportamento são impulsionados por esses conteúdos inconscientes que são desconhecidos, né, para a nossa consciência. E a gente acredita que é o consciente que está no comando, mas não é. Exatamente. A gente acredita que estamos no controle da vida de forma consciente, gente, mas isso não é real, isso é uma ilusão. Quem comanda nossas escolhas e comportamentos é o nosso inconsciente. Se em algum momento da vida aprendemos que apenas seremos aceitos, se nos mostrarmos diferentes ou especiais, nos tornamos dependentes dessa ideia. Podemos desenvolver a necessidade de nos destacar como uma forma de proteção psicológica. No entanto, essa busca contínua pela diferenciação não surge da liberdade, mas da insegurança ou de inseguranças e padrões emocionais que carregamos lá no inconsciente. Jesus nos deixou um exemplo perfeito de autenticidade. Ao viver, né, em harmonia com nossa verdadeira essência, né, que é divina e não precisa, gente, de validação externa. Jesus tinha uma conduta totalmente coerente entre aquilo que ele pensava, né, as suas palavras e as suas ações. Né? E a liberdade de pensamento, né, nos permite escolher com consciência aquilo que realmente queremos cultivar em nossa mente e na nossa vida, por consequência. Quando nos libertamos dos condicionamentos externos e do medo inconsciente, quando estamos conscientes da nossa missão espiritual, a gente consegue acessar um estado de autonomia espiritual onde nós não somos mais guiados pela necessidade da aceitação ou de uma espécie de diferenciação forçada. Portanto, gente, ser autêntico não é ser diferente por ser diferente, mas ser verdadeiro consigo mesmo. É ser você. Quando a gente se liberta da necessidade de provar algo ao mundo, a gente encontra a verdadeira paz interior que vem de viver com sinceridade, sem máscara, sem o peso de precisar impressionar. A verdadeira liberdade é interna e apenas vamos conseguir acessá-la quando a gente conseguir chegar na nossa essência, na essência mais profunda para vivê-la plenamente.
Então, gente, a liberdade genuína começa no pensamento. Somente quando aprendermos a pensar com a consciência do universo, com a consciência do nosso espírito, é que conseguiremos nos libertar das amarras que nos prendem ao externo, ao medo, né, da rejeição ou à necessidade de aprovação dos outros. Ninguém precisa ser dependente de nada, né, ou de alguém. E é nessa liberdade verdadeira que encontramos nosso verdadeiro propósito, que é viver a vida com a consciência do universo, com a consciência de Deus. É isso que nos liberta, né? Pois é. Que nos torna livres para fazer escolhas sem dependermos de nada externo a nós. Tem um livro que eu gosto muito, que é uma psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, que se chama Os Prazeres da Alma. Nesse livro tem um capítulo cujo título é Coragem. Sim. E ali ele vai dizer assim, olha o que diz o Espírito Hamed. Qualquer um, e aí a gente pode estender o conceito de qualquer um para qualquer coisa, né? Qualquer um pode te tornar escravo, pode te obrigar a ser escravo, mas ninguém pode te obrigar a ser livre. Olha só. Então, Hamed é maravilhoso. ser livre é uma decisão nossa, né? Então, se livrar da dependência nada mais é do que escolher ser livre. Exato. E a pessoa fala, né, mas eu não tenho força. Tudo isso, gente, como falei, é um trabalho desafiador, é um caminho desafiador, mas é possível, né? Olha o que Hamed, a espiritualidade, Jesus nos trouxe, mostrando esse caminho, né? É isso aí, queridos ouvintes, nós vamos fazer um rápido intervalo, super rápido mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte do nosso programa. Fica aí, não vai embora, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais consciência, falando de um tema também muito interessante, né? Muito mais profundamente sobre a liberdade e a consciência universal. Então, daqui a pouquinho a gente está de novo com você. Até já!